Bom, primeiramente, muito obrigada por atender a Rádio Nova Brasil FM, dividir um pouquinho os seus muitos conhecimentos a respeito da nossa história, dos nossos hábitos, da nossa cultura. Entre os muitos livros que você escreveu, tá a coleção Histórias da Gente Brasileira, né, que fala um pouquinho sobre o Brasil colônia, Império da República, acontecimentos que marcaram hoje a nossa cultura. Queria que você pudesse começar falando um pouquinho, Mary, as diferenças entre esses períodos e o que mais te marcou em relação ao que nos tornamos hoje, brasileiros 200 anos pós-independência? Michele, eu que agradeço a participação, vocês têm sido maravilhosos aí de levantar a bola do bicentenário, que o governo federal não está fazendo nada. Primeiro, eu queria lembrar que em 2016, quando veio à tona o famoso mensalão, a mídia, tanto falada quanto escrita, usou uma palavra muito interessante, pichuleco, né? E os jornalistas certamente desconheciam que essa palavra já existia desde o século XVIII. Ela está nos documentos dos vários cortesãos ou então senhores de engenho que escrevem para a corte portuguesa, para os seus amigos, para os seus apaniguados, falando justamente da possibilidade de corromper o judiciário em seu favor. E que quando a gente pensa o momento da independência, a gente se dá conta primeiro que não havia um Brasil, havia um Brasis, cada qual com a sua elitezinha, com a sua programação muito específica em torno dos seus próprios interesses. O que permite, finalmente, essa emancipação? Duas coisas muito dolorosas. A primeira delas, sem dúvida, o projeto escravista, quer dizer, nós fizemos uma independência para muito poucos. E, segundo lugar, o fato de que essas elites que estavam dispersas em todo o Brasil, elas são formadas em Coimbra, né? É a tese do José Murilo de Carvalho. Então, todas elas tinham essa dimensão de ter uma liberdade. Independência é uma palavra que não aparece, falava-se independência é sinônimo de liberdade. Liberdade para o comércio, liberdade para as ideias, liberdade para a publicação, e é isso que mantém o Brasil unido. Então, nós temos esse problema que se soma corrupção e localismos. Como é que nós vamos dar conta disso? Como é que nós vamos criar uma ideia de um Brasil que precisa de um projeto, né, global, existencial, que identifique o país como um país, que seria a educação, né? Isso é o nosso grande desafio. Nesse ponto de vista, Mary, a gente consegue falar, porque você nos mostra aí vários Brasis, cada um com os seus interesses locais, a sua pauta local. Nesse sentido, dá para a gente falar da nossa independência para cá, na construção da cidadania brasileira, de um povo brasileiro, uma identidade brasileira, e se existe, a partir de quando isso começou a existir? Olha, é interessante que na época da independência nem brasileiros não existiam, nós éramos chamados de brasilienses, né? No Nordeste éramos os mazongos, e para os estrangeiros, né, para os ingleses, nós éramos os coloridos, né? E para os portugueses nós éramos os mulatos, os pardos, os cabras. Então você vê que já na definição do imaginário sobre o brasileiro era como carpinteiro, marceneiro, tanoeiro, um emprego, era o cara que vendia para Portugal os produtos dos Brasis. Então, já não temos essa identidade. Estou respondendo a sua pergunta porque eu acho que o brasileiro hoje ele é mais um consumidor, ele está mais interessado em quem lhe enche o bolso, né? Então, isso é uma coisa que nos interpela. Harry, ao longo da sua obra, você vai observando muito os hábitos, os costumes, as modas, os falares, né, ao longo da história do Brasil. O que a independência traz para esse cotidiano do brasileiro, ou pelo menos de uma parte do Brasil que a gente consiga identificar mais? O que ela traz de diferente para esse cotidiano? Digamos, para essa cultura do cotidiano? É um momento que as pessoas pouco sabem de letramento da sociedade brasileira, até os escravos. Hoje já há estudos de jovens historiadores sobre letramento de escravos que sabiam ler, sabiam decodificar, podiam não saber escrever, mas sabiam ler. É um momento de letramento de escravizados. As mulheres começam a ganhar um fôlego enorme, elas vão para a vida pública. Só começa a trabalhar no século XX uma ova, né? No século XIX nós já temos uma movimentação de mulheres comerciantes
Aliás, eu lembro um pequeno detalhe que pouca gente sabe, a segunda classe mais rica de Minas Gerais, na transição do século XVIII para o XIX, era de mulheres negras alforriadas, que eram grandes, imensas negociantes, comerciantes. Então, nós temos uma multidão de mulheres prestando serviço, oferecendo serviços, criando suas famílias, participando, inclusive, nós vamos ver isso muito na segunda metade do século XIX, do movimento abolicionista, do movimento republicano, participando de jornalecos através de poesias, através de manifestações literárias. E se você pudesse, a sua obra é conhecida por destacar alguns personagens que às vezes fogem um pouco daquele senso comum, do que a gente aprende na escola. Se hoje você pudesse destacar um personagem importante que vale a pena a gente olhar com atenção da nossa história e desse momento da independência, qual seria? Olha, até minha homenagem ao Alexandre de Moraes, desejando a ele muito sucesso. Eu vou destacar o fundador da OAB, o Francisco Brandão. Um mulato, o nome que se dava na época aos pardos e afro-mestiços era mulato. Ele era filho de um português que era simplesmente traficante de escravos e de uma negra, ele é baiano. Ele, muito cedo, vai estudar em Coimbra, quer dizer, primeiro os pais queriam que ele fosse médico. Eu lembro que a Faculdade de Medicina tinha sido inaugurada por Dom João VI e vai abrigar muitos afro-mestiços e afrodescendentes. Ele acha aquilo uma chateação, ele quer ir para Portugal, vai ser colega de quem? Do José Bonifácio. Mas o José Bonifácio não chegava aos pés do Francisco Brandão, que era um líder, uma criatura endemoniada, uma liderança, uma figura adorável. Sabe aquele líder estudantil? É ele, o dom da palavra. Volta para o Brasil formado, vai fazer jornalismo, vai fazer um jornal no Recôncavo Baiano pró-independência, e o Francisco Brandão resolve estudar mais ainda, percorre a Europa toda, vai para a Alemanha, vai para a Inglaterra, onde José Bonifácio não foi, faz cursos, se especializa, volta para o Brasil, se torna conselheiro de Dom Pedro II, vai representar o Brasil como embaixador na Inglaterra em momento de negociações de tratados importantes, volta para o Brasil, funda a OAB, o que é o embrião da OAB, e termina a vida como visconde, com grandeza, né? E o Visconde de Montezuma, ele escolhe, inclusive, o nome desse imperador mexicano, uma figura adorável, engraçada, tonitruante, um pouco representa esse Brasil que estava em ebulição no momento da independência, com a grande presença de afro-mestiços nas lutas, nos jornais, no exército. Eu lembro que nós tivemos vários generais negros aí, né, no exército do imperador. Então, para mim, é a figura mais emblemática, mais admirável desse momento. O seu último livro, Mary, que se chama A Viajante Inglesa, O Senhor dos Mares e o Imperador na Independência do Brasil, você também traz à luz aí dois personagens ingleses, que é a Maria Graham e o Thomas Cochrane, e o Imperador Dom Pedro I. O que eles tinham ali, qual que era a relação entre eles? Esse livro é interessante porque a gente só tem documentos impressos, né, para tratar desse momento, e aí nesse livro eu trouxe a voz dessas pessoas, porque é o diário deles que eu utilizei. Então é a voz de dois ingleses que têm um sentimento de superioridade excepcional, né? Eu volto a dizer, eram os Brasis, era aquela gente colorida, mas o fantástico é que eles estiveram presentes em todos os momentos, né? A Maria Graham descreve o fico, ela descreve a abertura da Constituinte, ela descreve o exílio do José Bonifácio, ela está ali, pior, ela está dentro do palácio, que ela vai ser governanta da princesa Dona Maria da Glória, futura rainha de Portugal, e conta, então, todos os bastidores do sofrimento da Leopoldina, de como ela era completamente negligenciada, humilhada pelas cortesãs portuguesas que tinham vindo de Portugal com Dom Pedro, com Dom João VI, com Dom João, e que depois vão humilhá-la. Olha, é uma história terrível. Ela conhece a Madame Castro, né? A Domitila não era chamada de viscondesa, era chamada de Madame, que eu lembro que era o nome que se dava a prostitutas, Madame Castro. Então, ela é espectadora de tudo isso, e o Thomas Cochrane, que é o libertador do Chile, do Peru,
né, o grande almirante inglês. Quem já foi à Inglaterra sabe que o túmulo dele está na frente do altar da Abadia de Westminster. Ele é considerado o maior almirante da história da Marinha inglesa, e ele vem para montar, a pedido do José Bonifácio, a Marinha Brasileira. Não preciso dizer que ele vai entrar em atrito com o José Bonifácio rapidamente. José Bonifácio era uma figura extremamente autoritária, e ele vai fazer, aspas, participar tanto da independência da Bahia, quer dizer, do fim da Guerra da Bahia, quanto do fim da guerra no Maranhão. E os dois têm uma mirada muito crítica, né, sobre tudo, né, a Constituição feita às pressas por Dom Pedro I, a organização do país. Eles deploram, como todos os ingleses, eu lembro que o movimento abolicionista na Inglaterra nasce no final do século XVIII, com Wilberforce, e eles então têm horror à escravidão e veem que aqui todo mundo tapa os olhos para isso. Então é bacana, porque a gente vê ali o Dom Pedro um garotão, perdido, não fala inglês, não fala francês, a Leopoldina que traduz tudo para ele, é ela que recebe os mercenários que ela está contratando na Europa para engrossar a marinha e o batalhão do imperador. Quer dizer, é interessante que ao dia a dia, são 4 anos ali desses 3 personagens se acotovelando, um vendo as fraquezas do outro, né? Sem contar que tem, isso é muito gostoso, um romancinho entre a Maria Graham, que fica viúva, e o Thomas Cochrane, que era um ídolo na época, né? Uhum. Muito bom, obrigada por dividir aqui um pouco do seu conhecimento, das suas histórias, da nossa história como brasileiros, que é tão importante a gente saber um pouquinho desses bastidores e como nos tornamos o que somos hoje. Muito obrigada, viu? Imagina, Michele, prazer foi todo meu. Vocês dois, um grande abraço. E vamos lembrar sempre da frase do grande Milor Fernandes: o Brasil tem um imenso passado pela frente.